Bem, logo após as negociações em Istambul entre as delegações ucraniana e russa, que aconteceram hoje, 2 de junho, os russos finalmente publicaram seu memorando sobre o fim da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Ou, como eles o chamam, memorando sobre a resolução da crise ucraniana. Os russos, novamente, exigem de forma ultimativa a capitulação da Ucrânia nesta guerra, mas não apenas isso. Lá apareceram pontos que pessoalmente me deixaram simplesmente chocado. Bem, por exemplo, a Ucrânia deve não apenas sair das 4 regiões, reduzir o número das forças armadas da Ucrânia, não entrar na OTAN, manter o status não nuclear e assim por diante. Isso nós já ouvimos. Por exemplo, os russos exigem que todas as sanções contra a Rússia sejam completamente retiradas pelo mundo inteiro. Aqui a questão é, as sanções estão beneficiando os russos? Os russos comentam que só crescem com sanções impostas contra eles, mas o Kremlin pede a retirada dessas sanções. Ou outro ponto, a recusa em compensar os prejuízos. A Ucrânia deve declarar explicitamente no acordo que renuncia a todas as reparações. E, por exemplo, os russos também exigem devolver a Igreja Ortodoxa Russa à Ucrânia, proibir todos os partidos nacionalistas. Me lembre quais partidos nacionalistas estão ativos aqui agora, e assim por diante. Em geral, vamos analisar esse documento, ele é bastante ultimativo. E finalmente, sabe, é bom que ele tenha sido publicado, porque agora todos devem ver com seus próprios olhos as condições de capitulação que a Rússia está impondo agora e já impunha em março 2022. Finalmente vão acabar todas essas conversas de que já estavam prontos em março de 2022 para assinar o acordo. Mas Boris Johnson chegou, os britânicos chegaram e disseram que era preciso continuar lutando. Finalmente não haverá mais especulações sobre isso. E finalmente veremos o que realmente aconteceu em Istambul em 2022. Os russos apresentaram isso hoje neste memorando sobre a resolução da crise ucraniana. Meu nome é Alexei Petty, hoje é 2 de junho. Vamos analisar este documento que é bastante interessante, sem ilusões, sem olhar com lentes cor-de-rosa. Vamos ver o que os russos estão exigindo de nós agora para acabar com a guerra, antes de começarmos. Peço a vocês que se inscrevam neste canal, deixem um like e escrevam seu comentário. Além disso, inscrevam-se no meu canal do Telegram PetchNew, o link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real conforme chegam. Por exemplo, a análise deste memorando, assim como o próprio documento original, eu já enviei para lá, pelo menos meia hora atrás, antes mesmo da gravação deste episódio. Por isso, lá vocês conseguem receber as informações mais rápido também. Então, hoje finalmente foi publicado o memorando sobre o fim da guerra da Rússia contra a Ucrânia por parte do Kremlin. Os russos o chamam de memorando sobre a resolução da crise ucraniana. Ele é composto por 3 seções e eu vou citar para vocês diretamente o que está escrito nele e depois vamos analisar. Então, a primeira seção se chama Parâmetros Básicos da Solução Final. O primeiro ponto, reconhecimento internacional e jurídico da entrada na Federação Russa da Crimeia, República Popular de Lugansk, Donetsk, People's Republic, regiões de Zaporozhye e Kherson e retirada completa das Forças Armadas e outras formações militarizadas da Ucrânia desses territórios. O segundo ponto, neutralidade da Ucrânia, pressupondo sua recusa em aderir a alianças e coalizões militares. E também a proibição de atividade militar de países terceiros na Ucrânia e o posicionamento de formações armadas, bases e infraestrutura militar estrangeiras em seu território. Esses são 2 pontos cruciais, mas ninguém pretende cumprir o primeiro. Não existem regiões russas na Ucrânia. Isso tudo são fábulas inventadas pelo Kremlin e pelo próprio Putin. E claro, juridicamente ninguém pretende reconhecer esses territórios ocupados como russos. Mas o segundo ponto também é interessante. Aqui, a neutralidade da Ucrânia não é apenas a recusa de entrar na OTAN, mas em geral, a recusa de qualquer aliança militar com qualquer país. Ou seja, por exemplo, a Ucrânia não entra na OTAN, mas forma uma aliança militar com o Reino Unido, Polônia, França e Alemanha, por exemplo. Devemos abrir mão disso também. Nenhum contingente militar, incluindo forças de paz, deve estar presente no território da Ucrânia. Vamos em frente. Terceiro ponto. Cessar a vigência e recusar a celebração no futuro de tratados e acordos internacionais incompatíveis com as disposições do ponto 2 desta seção. Este é um momento bem interessante. Ou seja, pelo que eu entendo, a Ucrânia deve renunciar a todos aqueles tratados que foram assinados. São mais de 40 deles, sobre as chamadas garantias de segurança de diferentes países. Lembre-se, ainda no ano passado, a Ucrânia assinou com muitos países os chamados Tratados de Garantias de Segurança.
Na verdade, são tratados de cooperação militar que os russos dizem para desistir. Quarto ponto. Confirmação do status da Ucrânia como um Estado que não possui armas nucleares ou outros tipos de armas, com a imposição de uma proibição direta à sua aceitação, trânsito e colocação no território da Ucrânia. Bem, status não nuclear. Quinto ponto. Definição do limite máximo das Forças Armadas e outras formações militares da Ucrânia, quantidade e especificações permitidas de armamentos e equipamentos militares. Dissolução das formações nacionalistas ucranianas dentro das Forças Armadas da Ucrânia e da Guarda Nacional. Aqui, claramente, é uma referência ao regimento Azov, por exemplo. Sexto ponto. Garantia dos direitos, liberdades e interesses da população russa e russófona e concessão ao russo do status de língua oficial. Sétimo ponto. O sexto não requer comentários. Proibição legislativa da heroização e propaganda do nazismo e neonazismo. Dissolução de organizações e partidos nacionalistas. Foi com esse sétimo ponto que eu realmente sorri. Vou explicar por quê. Eles estão exigindo de nós a proibição da heroização e propaganda do nazismo e neonazismo, mas aqui ninguém heroiza nenhum nazismo ou neonazismo. Isso é compreensível, trata-se de desnazificação, mas o mais interessante é a dissolução dos partidos nacionalistas. Cite para mim pelo menos um partido nacionalista que faça parte da atual composição da Rada Suprema. Nenhum. Nem o partido de Liashko, que se autodenominava nacionalista, nem o setor direito, nem os Azov estão lá. Não há o partido Svoboda de Tiagnibok, que também se autodenominava nacionalista. Ou seja, de fato, agora não existem na Ucrânia partidos que sequer se identificam como nacionalistas. Os russos dizem, soltem todos eles. Esse é o mito sobre a chamada desnazificação. Oitavo ponto, remoção das sanções econômicas atuais e recusa em impor novas sanções e restrições entre a Rússia e a Ucrânia. O que aconteceu, Vladimir Vladimirovich Putin? O que aconteceu, caros russos? O que aconteceu? O que está acontecendo? Por que vocês exigem tanto cancelar todas as sanções e se recusam a impor novas, se as sanções são benéficas para vocês por causa da substituição de importações e tudo mais? Vocês mesmos escrevem nos comentários sob meus vídeos que as sanções não assustam vocês, podem impor novas, não temos medo, nós russos somos tão fortes, para nós elas só trazem benefícios. Então por que as sanções são benéficas para vocês? E o Kremlin pede para cancelar todas essas sanções. O nono ponto é a resolução de um conjunto de questões relacionadas à reunificação de famílias e pessoas deslocadas. E agora aparecem dois, na minha opinião, dos pontos mais interessantes. O décimo ponto é a recusa de reivindicações mútuas relacionadas aos danos causados durante as hostilidades. O 11º ponto é a remoção de restrições ao paciente pela Igreja Ortodoxa Russa. E o 12º é a restauração gradual das relações diplomáticas e econômicas, incluindo trânsito de gás, transporte e comunicações, inclusive com outros países. Esses três, ou melhor, 2 pontos, 10 e 12. O mais interessante é que, de fato, a Rússia está pegando fogo. Nós viemos até vocês com uma guerra agressiva há mais de uma década, destruindo seu país, bombardeando suas cidades e matando seu povo. E vocês, no acordo de cessar-fogo, assinam que abrem mão de quaisquer reparações absolutamente, além do mais que as sanções contra os russos devem ser retiradas e os ativos congelados no Ocidente devem ser descongelados. Então vocês vão abrir mão das reparações. E depois? Depois disso, vocês vão fingir que nada aconteceu, que está tudo bem e simplesmente restabelecer as relações diplomáticas e econômicas conosco. Os russos estão muito ansiosos por isso. Desejamos continuar transportando gás e petróleo russos pelo território ucraniano para a Europa. Queremos restabelecer o transporte para que trens, aviões e ônibus voltem a circular entre a Rússia e a Ucrânia como se nada tivesse acontecido. Aqui está explicado esse nono ponto, onde eles dizem o que é necessário, como é mesmo. Resolução de questões sobre reunião de famílias e pessoas deslocadas. Ou seja, restabeleça toda essa conexão e, além disso, não nos impeça de firmar alguns acordos comerciais com outros terceiros países que de qualquer forma passarão por vocês. Finjam que nada aconteceu. É isso. Passamos agora para a segunda sessão, que trata das condições para o cessar-fogo. E aqui os russos nos dizem, nós até damos para vocês essa modalidade. 2 cenários para cessar-fogo. Primeiro, início da retirada total das Forças Armadas e outras formações militarizadas ucranianas do território. Federação Russa, incluindo Donetsk People's Republic, República Popular de Lugansk, regiões de Zaporozhye e Kherson, e retirada para uma distância acordada das fronteiras da Federação Russa, conforme disposições aprovadas. Colocamos fronteiras da Federação Russa, entre aspas, pois não há território russo na Ucrânia. No máximo, são territórios ocupados.
E a segunda opção, eles a chamam de proposta em pacote. Vou citar para vocês na íntegra. Proibição da realocação das Forças Armadas da Ucrânia e de outras formações militarizadas da Ucrânia, exceto para deslocamentos com o objetivo de recuo para uma distância acordada entre as partes a partir das fronteiras da Federação Russa. Fim da mobilização e começo da desmobilização. Fim do fornecimento externo de produtos militares e ajuda militar estrangeira à Ucrânia, incluindo serviços de comunicação via satélite e informações de inteligência. Exclusão da presença militar de terceiros países no território da Ucrânia. Cessação da participação de especialistas estrangeiros em ações militares ao lado da Ucrânia. O quinto ponto, a Ucrânia deve renunciar a atividades de sabotagem e subversão contra a Rússia e seus cidadãos. Sexto, criação de um centro bilateral de monitoramento e controle do regime de cessar-fogo. Sétimo, anistia mútua para prisioneiros políticos e libertação de civis detidos. Oitavo, cancelamento do estado de guerra na Ucrânia. Nono, anúncio da data das eleições para presidente da Ucrânia e para a Rada Suprema, que devem ocorrer no máximo 100 dias após o cancelamento do estado de guerra. Décimo, assinatura do acordo sobre a implementação das disposições contidas na seção 1. Agora, amigos, vou decifrar um pouco para vocês essa suposta escolha entre o primeiro e o segundo ponto. Ou seja, na prática, a diferença é que o primeiro é uma rendição imediata. Eles dizem que as forças armadas da Ucrânia saiam completamente das regiões ocupadas, além até mesmo daqueles territórios que os russos nunca ocuparam fisicamente. Ou seja, são 4 regiões: Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporozhye. A Crimeia nem está em discussão aqui. Essa é a primeira opção. A segunda opção começa a proibição de movimentação das forças armadas da Ucrânia por todo o território ucraniano, o cancelamento da lei marcial e o fim da mobilização. De fato, isso se chama autodissolução das forças armadas da Ucrânia. É assim que isso se chama. Em seguida, a cessação completa de qualquer fornecimento de armas para a Ucrânia, ou seja, uma proibição total de ajuda militar, incluindo também o compartilhamento de informações de inteligência. Depois, novas eleições dentro de 100 dias e depois disso o que vemos? A assinatura do acordo sobre o primeiro ponto, ou seja, isso é simplesmente uma capitulação adiada. É isso que os russos estão nos oferecendo. Na terceira seção estão a sequência das etapas e os prazos de implementação, que são apenas questões técnicas. Eu vou falar sobre isso já na próxima edição. Isso é basicamente o que combinamos hoje, não tem nada de muito interessante lá. Mas mais uma vez repito, é muito bom que os russos tenham publicado e mostrado esse documento. Isso é um grande alô para Donald Trump, que dizia que os russos querem a paz. Eles fazem alguns compromissos, que estão todos listados aqui para vocês. Desarmamento total, rendição, nenhuma ajuda estrangeira, rejeição de alianças militares, ou seja, abrir mão de tudo completamente, recusa de reparações, ou seja, isso se chama rendição. E a Ucrânia deve, colocar a corda no próprio pescoço e apertar. É isso que os russos exigem de nós. Claro que ninguém vai cumprir todas essas condições. Então, infelizmente, a guerra vai continuar. É por isso que os russos são totalmente inadequados. Eles propuseram exatamente a mesma coisa para a Ucrânia em 2022, exatamente a mesma coisa. Eu espero que depois disso, finalmente, todas essas especulações terminem sobre o fato de que os russos teriam nos oferecido algo que poderíamos ter acabado com a guerra naquela época, e assim por diante, e assim por diante. Por isso, aqui eu deixo reticências, amigos, sua opinião, suas conclusões sobre esse memorando, escrevam nos comentários. Russos que entram aqui não precisam se esforçar para escrever comentários, eu os apago imediatamente. A sua opinião aqui não interessa absolutamente. Aqui está a sua opinião, tudo. Está neste documento. Essa é toda a sua adequação. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like.